A palavra de hoje, tem aí, irmão? O banner? Pode colocar aí pra gente, vai ser lá em Marcos 4, 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. E o tema de hoje é testando a fé na prática. Amém? Vamos lá? Encontraram aí Marcos 4, do 35 ao 41. Eu estou lendo na Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Vamos lá, verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhes disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Amém. Estendam as mãos aí, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de mais uma vez tratarmos a respeito daquilo que o Senhor deixou escrito. Fale com cada um dos nossos irmãos, me use como canal de bênção. Se eu for dizer alguma coisa que estiver fora daquilo que o Senhor quer, que o Senhor enrole a minha língua. Que esse culto seja para ti e não para homens. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Todo mundo já ouviu esse texto alguma vez? É um texto bem conhecido de todos nós. E ele é bem simples. O contexto que nós temos ali foi que, durante aquele dia todo, Jesus ficou ensinando a multidão de dentro de um barquinho na praia. Ele ensinou durante o dia inteiro. Chegando bem tarde, ele falou aos seus discípulos: vamos para o outro lado. E aí eles entraram no barco, estavam atravessando o mar chamado da Galileia, e nesse trajeto eles foram surpreendidos por uma tempestade. E então todo mundo se apavorou muito. Jesus estava no barco, só que ele estava descansando. E aí acordam Cristo lá e fala: Jesus, você não se importa que a gente morra? E aí Cristo dá a ordem, o vento se acalma, tudo fica em paz. Ele pergunta aos seus, fala: por que vocês têm medo? E então, aí, todos se assustam com aquilo e questionam: meu Deus, quem que é esse que até o vento e o mar o obedecem? É bem simples, todo mundo sabe o que aconteceu nessa história. E o que a gente precisa agora é pegar esse texto e ver como ele edifica a nossa fé. Vamos tentar aplicá-lo do ponto de vista prático. Amém? Vamos lá? Verso 35 diz assim: naquele dia, sendo já tarde. A primeira coisa que a gente percebe aqui é a hora que isso aconteceu. A Bíblia diz que já era tarde. Eles passaram o dia inteiro ali ensinando, eles passaram o dia inteiro envolvidos com o ministério. E aí, tarde da noite, já mais tarde, Cristo dá uma ordem.
E a primeira coisa que a gente precisa entender na nossa caminhada com Cristo é que, algumas vezes, Ele vai nos exigir coisas que nos tiram da nossa zona de conforto. Porque assim, muitas vezes a gente até quer fazer alguma coisa, mas se for tarde da noite, se nos exigir alguma coisinha a mais, se nos exigir algum esforço a mais, aí a gente fala, mas aí eu também não sei se eu quero. Já aconteceu? Alguma vez, num momento de cansaço, ou até que você mesmo achava inadequado, Jesus pede para que você faça alguma coisa. E aí você fala, ai meu Deus, mas a essa hora, Jesus está dizendo, eu decido que horas faço as coisas. E aí, Jesus disse-lhes algo. Ele disse uma coisa: passemos para a outra margem. E aqui, percebam, eles estão de um lado do lago e eles precisam ir para o outro lado do lago. E Cristo diz isso: passemos para o outro lado. Percebam, ele disse apenas isso: passemos para o outro lado. Ele não deu mais nenhuma ordem. Então, a gente sabe qual foi a ordem de Cristo. Só que, na travessia, aconteceu uma tempestade. E geralmente, Jesus não conta o que vai acontecer no meio do... Ele só dá o direcionamento. Se você recebeu o direcionamento, comece a dar glória a Deus, as coisas vão começar a acontecer. Só que Jesus não costuma contar esse entremeio. Perguntem para mim, por que, Mateus? Ótima pergunta. Porque se ele contasse, na maioria das vezes nós não iríamos. Porque se ele dissesse, passemos para o outro lado, mas no meio o barco vai quase afundar, aquele monte de gente talvez ia falar, olha, Jesus, vai indo, que eu vou dar a volta pelo lado, pelo seco. Então, queridos, quando Jesus te entrega alguma coisa, ele diz o destino, mas ele não conta a história. Porque se você soubesse o que você teria que passar, renunciar, enfrentar, lutar, provavelmente você não aceitaria a proposta. Deve ter gente aqui que está no meio do caminho. Jesus falou, vai acontecer tal coisa, e você está andando, e você está indo, e você está isso e está aquilo. Só que os percalços, muitas vezes, eles não são ditos, para que você não desista. Amém? Amém? E aí Jesus dá essa ordem, e vamos para o verso 36, que diz o seguinte: e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. Queridos, era tarde, tinha que atravessar e tinha um segundo desafio: despedir a multidão. Jesus, ele espera que nós estejamos prontos para desenvolver aquilo que acontece no percurso da travessia. Atravessar o lago não é apenas entrar no barco e ir. Existem coisas a serem feitas antes de entrar no barco. Existem multidões a serem despedidas. Ou seja, nós precisamos resolver
coisas de bastidores antes de começar a executar a promessa. Jesus manda te dizer: comece a resolver as coisas do seu bastidor. Comece a pedir perdão para quem precisa. Comece a renunciar aquilo que precisa ser renunciado. Comece a se posicionar da forma como precisa ser posicionado, porque antes de você entrar no barco, você precisa despedir essa multidão de coisas que está dentro da sua mente, para que você possa atravessar com tranquilidade. Amém? E aí, eles despediram, entraram no barco e o verso conclui assim: e outros barcos o seguiam. Queridos, barco que carrega Jesus é seguido. Se você quer que outros barcos te sigam, bote Jesus dentro do seu barco. Se Jesus estiver dentro do seu barco, há possibilidade de ser seguido. Caso contrário, você vai navegar sozinho. E navegar sozinho em um lugar que a tempestade está para vir, não é nada bom. Alguém já navegou só? Alguém já entrou no barco e foi sozinho, sem Cristo? Falou: não, deixa que aqui eu mato no peito. No meio do caminho, a tempestade veio. E aí, chama quem? O Batman? Não entre no barco sem Jesus. Não atravesse o lago sem Jesus. Tenha temor. Amém? E aí, a gente vai para o verso de número 37, que começa assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E aí entrou no barco, estava atravessando, e a Bíblia diz assim: ora, outras Bíblias dizem assim: de repente, a tempestade. De repente, o temporal. E aqui a gente começa a entender como a tempestade funciona nas nossas vidas. A primeira coisa que a gente aprende desse texto é que a tempestade, ela é inesperada. Tempestade não manda zap. Tempestade não manda carta com aviso de recebimento, dizendo: olha, em 30 dias eu vou bater na sua porta. A tempestade chega. Um dia você acorda com uma dor, vai no médico e descobre que está enfermo. Um dia você volta para o seu emprego achando que está tudo bem, seu chefe fala: hein, o RH está tendo que mandar a turma embora. Um dia você chega em casa, seu filho ficou rebelde, seu pai adoeceu, seu cônjuge saiu de casa. A tempestade é inesperada. E além disso, quando a tempestade chega, ninguém está esperando por ela. A gente olha e fala: ué, mas estava tudo bem. De repente, ela bate na nossa porta. E além disso, a tempestade, ela é perigosa. A Bíblia diz que o barco, ele era chacoalhado, que a onda batia no barco, que vinha o vento e que entrava a água. Às vezes, a tempestade vem e ela abala a nossa vida de tal maneira, de tal forma, que você fala: gente, agora dessa eu não passo. Se eu passar dessa, eu enfrento qualquer coisa. Alguém já teve uma tempestade inesperada? Perigosa, que você falou: meu Deus, daqui não tem jeito.
Acha que o barco vai agora vai. Só que, se fosse só inesperada, perigosa, estava bom. Só que a tempestade, ela tem uma terceira característica. Ela é não administrável. Você não consegue administrar a tempestade quando ela chega. Eles iam para um lado, para o outro, tentavam uma coisa, tentavam outra, e o barco? E o vento? E a água entrando? Você percebe quando a tempestade chegou na tua vida, quando você não consegue administrar. É uma característica da tempestade ser não administrável. Mas só isso, Mateus? Não, só isso não. Temos uma quarta característica. A tempestade é surpreendente. Como assim, Mateus? A tempestade, ela pega aquele lugar comum e transforma em um lugar intimidador, ameaçador. Os discípulos de Cristo, eles estavam acostumados a atravessar aquele mar. Alguns deles, ou a grande parte deles, eram pescadores. Eles faziam aquela ida e aquela volta direto. Quantas vezes a gente não escuta, a gente não lê na Bíblia, e eles atravessaram o mar para o outro lado, etc, etc, etc. A tempestade pega aquele lugar comum da tua vida e faz uma bagunça. Você volta para tua casa, saiu cedo, estava tudo bem, voltou à noite, tua casa, que era um lugar de paz, de repente, está uma bagunça. Você volta para o teu emprego, estava tudo bem, de repente, você chega no outro dia, o colega de serviço, sabe lá Deus o que aconteceu. O casamento estava tudo bem, era o seu lugar de tranquilidade, refúgio, até que o cônjuge ficou muito doido e fez coisas muito doidas. Seu irmão está tudo bem, até que dá uma briga lá que você nem sabe de onde veio nem para onde vai. A tempestade pega todo mundo. A Bíblia diz assim: e Jesus, ele falou para os seus discípulos para atravessarem. Então não era um discípulo, eram os discípulos. O que eu quero dizer? O que a Bíblia nos ensina? Não pense que a tempestade está só na sua vida. Ela está na vida de todo mundo. Todo mundo que está no barco está sujeito a problemas. Todo mundo que está no barco está sujeito a coisas que você não tem controle. Não pense que você foi o premiado. Não foi. Não se coloque nesse patamar do alecrim dourado, porque você não é. Todo mundo sofre as suas lutas, as suas tempestades. Só que, para por aí? Não. A Bíblia diz que a tempestade vem, chacoalha o barco e joga para lá, para cá, para lá, para cá, e no final do verso diz assim: e já estava a encher-se de água. A tempestade tem mais uma característica, e essa nós precisamos ficar muito atentos. Ela enche o nosso barco de água. E a gente sabe que a água que afunda o barco é a de dentro. Cuidado com as tempestades da sua vida para que elas não encham o teu barco a ponto de que você afunde. Tome muito cuidado com o teu barco. Ele não pode passar de um determinado limite de água, porque senão ele não aguenta e afunda. Tem gente que está esquecendo de esvaziar o barco. Tem que esvaziar a água do barco. Tem que esvaziar, tem que tirar. Tem que tirar a água do barco. Porque senão o barco afunda. Tem alguém me entendendo aqui? E aí, a gente segue para o verso 38. O 37 dá vontade de chorar, né?
fala, gente, mas vim para o culto aqui para receber o negócio, só recebi paulada até agora, né? A partir do verso 38 a coisa começa a melhorar. A Bíblia diz assim: e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E aí aqui a gente começa a refletir a respeito das coisas que acontecem na nossa vida. Porque veja bem, Jesus estava no barco e ainda assim a tempestade saculejou. E aí a gente começa a se questionar. Primeiro questionamento que o crente faz é assim: como assim? A tempestade me pegou comigo obedecendo a Cristo? Porque, olha só, eles atravessaram o lago por uma ordem de Cristo. Jesus foi claro: passemos para o outro lado. E eles estavam passando para o outro lado. E no meio da travessia, a tempestade pegou. Queridos, existem coisas que por conta da nossa obediência vão nos colocar no meio da tempestade. Tem gente que deixou de fechar contratos bons porque não aceitou suborno. Tem gente que perdeu o emprego porque não aceitou passar no teste do sofá. Porque você está cumprindo a palavra de Deus, existem tempestades que recaem sobre a sua vida. O que você precisa perceber é se essa tempestade ela é de obediência ou de desobediência. É isso que você precisa ver. Jesus deu a ordem, você cumpre a ordem, é de obediência. Existem tempestades para os obedientes. E aí, a segunda pergunta que a gente faz é assim: beleza, entendi que os obedientes também passam por suas lutas, e não são poucas. A outra dúvida é: como assim essa tempestade ela está acontecendo aqui na presença de Jesus? Porque Jesus estava no barco. Como que a gente coloca isso na nossa cabeça? Como assim? Jesus no barco e essa chuva toda? Jesus no barco, ele quase vira? O que está acontecendo? Queridos, a presença de Cristo, ela não evita a tempestade. Como assim, Mateus? A vida cristã não é uma estufa. A vida de servir a Cristo não é uma estufa espiritual. Aflições acontecerão na presença de Cristo. Ah, Mateus, eu estou aflito. Cristo está aqui e eu estou aflito. Acontece. Porque nós não somos poupados do processo. Nós não somos poupados, ainda que Cristo esteja conosco. Você já adoeceu alguma vez? Sim ou não? Sim. Servindo a Cristo, sim ou não? Sim. Você já passou por dificuldade? Sim ou não? Sim. Servindo a Cristo. A vida cristã não é uma estufa espiritual. Jesus quer que a gente amadureça. Não pense que nós vivemos em um parque de diversões gospel. Isso não existe. Jesus, na presença dele, nós teremos aflições. Isso é uma promessa bíblica. E aí, a terceira coisa que a gente se indaga é: como assim o bicho pegando e Jesus dormindo? Muitas vezes isso acontece. Quem já fez essa oração aqui? Jesus, você não está vendo, cara, o que está acontecendo? Você não está vendo? Eu acho que você não me ama, porque não é possível.
O senhor não está vendo que o barco está tombando? Já aconteceu isso? Queridos, existem algumas situações que parece que Deus não está se importando, não parece? Você fala, rapaz, como é que minha mulher me largou, rapaz? Meu esposo? Como é que... Rapaz, essa conta aqui, misericórdia, a conta do banco está vermelho negativo, menos 37 graus. Já aconteceu? Jesus, mas por que o senhor deixou acontecer, Jesus? A única motinha que eu tinha roubaram, era de trabalho, Senhor. E aí você e eu também, eu me pergunto várias vezes, falo, você não está vendo não, Jesus? Você não está percebendo isso aqui não, Jesus? Todos esses questionamentos, eles são legítimos, absolutamente todos. Só que a resposta está no próprio verso. A Bíblia diz assim, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Queridos, o travesseiro é o lugar do barco aonde o piloto está. Se você for entendendo, vai dando glória a Deus aí. O travesseiro é o lugar do barco que é reservado para o piloto. Ainda que Jesus estivesse dormindo, ele ainda continuava pilotando o barco. Eu tenho uma notícia para vocês: Jesus ainda está pilotando o seu barco. Jesus ainda está sentado no trono e ainda continua sendo Deus forte, todo-poderoso. Às vezes a gente acha que porque Jesus não falou nada, que ele não está entendendo. Ele está entendendo, ele está pilotando, inclusive. Nada sai do controle dele. Absolutamente nada sai do controle dele. Ele estava exatamente naquele lugar. E você sabe por que aconteceu tudo isso? Ele deixou isso tudo acontecer? Ele estava dando uma aula prática. Jesus não estava dormindo, Jesus estava ensinando. Esse barco e essa tempestade não era um problema, era uma sala de aula. Porque se Jesus colocar assim, sala de aula para aqueles que não têm fé, aula aos sábados, 16 horas, quem vem? Ninguém, né? Então Jesus, ele faz as coisas para que você tenha uma aula e nem perceba que é uma aula. Porque se ele botar o nome de aula, aula para os orgulhosos, lotação da turma, 0. Aula para aqueles que precisam perdoar os outros, lotação da turma, 0. Aí o que ele faz? Bota você dentro do barco, dorme, toca o barco aí, querido, e aí o pau quebra. E aí você aprende aquilo que ele explicou, aquilo que ele quer que você entenda. Então, se a tempestade chegou na tua vida e está saculejando o teu barco, Jesus manda te dizer, isso não é para a morte, isso é uma aula. Quanto antes você aprender, antes você vai sair desse barco, dessa turma. Amém? Amém. E aí... a Bíblia diz assim, eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, o senhor não está ligando se a gente vai morrer nisso aqui? E aí, se a gente for ler bem a entonação desse questionamento, esse é um questionamento de quem está morrendo de medo. Acorda Jesus lá, chacoalha Jesus e fala, Jesus, estamos morrendo, cara, você não se importa com a gente? Quem nunca fez isso com Cristo? E aí, o grande problema é que
Esse questionamento é de quem tem medo. E o medo é exatamente o oposto da fé. Isso aqui, os caras que andaram com Cristo e a gente que diz que anda com Ele, quando a tempestade vem, esse é o tipo de coisa que a gente não deve fazer. A Bíblia diz assim: lançai sobre Cristo as suas ansiedades, os seus medos, etc, etc. Sim ou não? Ao invés de lançar sobre Cristo, eles começaram a desacreditar de Cristo. Falou: Jesus, você não está vendo? E quantas vezes a gente não desacredita de Cristo? Por mais que ele já tenha feito várias coisas. Tinha gente que aqui que era para estar morto já. E teve uma outra oportunidade, porque Deus botou a mão. E a gente tem a audácia de virar para Jesus e falar assim: você não se importa com a gente? Eu fico imaginando ele recebendo do outro lado. Fala assim: rapaz, esse menino é esquisito, hein? Esqueceu de tudo que aconteceu nesses últimos 35 anos de vida dele. Acha que foi tudo ele que fez. Olha que bonitinho. Vou dormir mais um pouco. Além do medo, nós temos uma segunda perspectiva aqui. Apesar de eles terem medo, eles ainda tinham ali uma pontinha de fé. Por quê? Porque acordaram Cristo. Falou: rapaz, você não está vendo? Ajuda nós aqui. Porque às vezes é assim, a gente tem medo, mas tem uma pontinha de fé também, né? Fala, mas vamos tentar. E olha como isso aqui é prático. Irmã, se for possível, colocar em Marcos 4, 30 a 32. Marcos 4, 30 a 32. Isso aqui é uma parábola contada por Cristo, naquele mesmo dia da tempestade. Ele ensinou isso aqui durante o dia. Disse mais: aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola a apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Naquele mesmo dia ele tinha ensinado que o reino dos céus é como uma sementinha de mostarda pequenininha que você planta e ela cresce e se torna a maior das árvores. Jesus, na prática, ensinou eles a plantar a sementinha que eles tinham. Era pequenininha, eles achavam que iam morrer, mas eles depositaram aquela fezinha pequenininha em Cristo e ali eles viram a fé deles serem aumentada. Jesus está dando uma aula prática aqui. Pegue a sementinha que você tem e plante nele. Porque o reino do céu funciona assim, vem pequenininho, você planta e ele cresce, você planta e ele cresce. Se você não entender que a coisa vem pequenininha na tua mão, sangue de Jesus tem poder. Se você não entender... Oi? Um minutinho? Agora que a igreja pegar fogo... Satanás é tinhoso, né? Oi. Vocês me ouvem assim? Sim? Então vamos seguir. Queridos, até me perdi aqui. Onde eu estava? Na sementinha, né? Amém. A sementinha plantada, ela se transforma em uma grande árvore. E aí então as coisas acontecem. Tem gente que quer que as coisas nasçam grande. Quem nasce grande é monstro. O reino do céu nasce pequenininho. Ah, irmão, eu queria que eu tivesse uma grande empresa, mas começa pequeno. Ah, irmão, eu queria ter uma assim.
sabe, um casamento assim, que nem aqueles de filme, etc, etc. Começa pequeno. Ai, irmã, eu queria não sei das quantas. Começa pequeno. Quem nasce grande é monstro. Se tem coisa nascendo grande na sua vida, abre o teu olho. Pode ser Golias te atacando. Amém? Amém. E aí, a gente segue para o próximo ponto, que é o verso de número 39, que diz o seguinte: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Olha só que coisa maravilhosa. Do verso 37 para o verso 39, a gente tem um versinho no meio só. Da tempestade até Cristo liberar a palavra em relação ao vento, nós temos um versículo. No verso 37 estava todo mundo desesperado, o barco saculejando, e para lá e para cá, naufraga e não naufraga, volta e não volta, faz e não faz, meu Deus do céu, será que Jesus ama nós? Será que Ele não ama nós? Misericórdia, o que está acontecendo? Caos total. Verso 38, verso 39. Jesus fala duas coisas: acalma-te, emudece. E o vento se acalmou imediatamente. Queridos, uma palavra de Jesus na tua vida vira tudo. Uma palavra liberada vira tudo. Pega esse teu caos e transforma em paz. Uma palavra de Jesus. Viva por uma palavra de Jesus na tua vida. Uma só. Uma só. Ele falou: aquieta-te, e se aquietou. Jesus manda dizer: aquieta-te. Aquieta-te. A gente busca muita coisa. A gente busca um guru. A gente busca alguém que destrave a nossa vida, que diga uma coisa extraordinária. E Jesus está dizendo: busque a mim. Uma palavra, uma, vira tudo, em um segundo. Não demorou nem nada. Ele falou: fica quieto, e ficou. Se você entendeu que você precisa de uma palavra de Jesus, comece a buscar por isso. Eu não sei se você sabe, mas Jesus fala. Ele não está morto, ele está vivo. Busque uma palavra, uma vai mudar a sua vida. Eu não sei o problema que você tem na sua vida, eu não sei a doença que você tem, eu não sei se o emprego foi embora, qual que é o teu vício, a tua dificuldade, eu não sei. Mas o que eu sei é que uma palavra, um comando de Cristo vira a tua realidade imediatamente. E perceba, a ordem que Cristo deu não foi para os discípulos. A ordem que Cristo deu foi para o vento e o mar. Porque tem vezes que Cristo precisa acalmar a situação do lado de fora para poder acalmar a situação do lado de dentro. Eu profetizo na vida de cada um dos irmãos aqui que Jesus vai começar a acalmar a tempestade do lado de fora e você vai começar a ficar em paz do lado de dentro. Eu declaro em nome de Cristo que uma palavra vai vir nesses próximos dias, o vento vai aquietar e o seu destino vai ser mudado.